Então agora a gente vai resolver alguns exercícios para finalizar o estudo da função nessa primeira parte, tá? Então, exercício número 1. Considere a função f de a em b dada pelo diagrama. Então, tem o diagrama A aqui com seus elementos 3, 4, 5 e 6. O diagrama B com os elementos 1, 3, 5 e 7. E as correspondências aqui, de A em B. Muito bem. Determine o domínio da função f de a em b. Então, para nós lembrarmos, né? O domínio é o conjunto de partida. É onde eu vou ter os valores para x. Então, nesse caso aqui, o meu conjunto de partida é o conjunto A, tá? Então, o domínio, ele é composto pelos elementos do conjunto A, 3, 4, 5 e 6. Letra B. Determine a imagem da função f de a em b. A imagem é um subconjunto do conjunto do contradomínio. Então, a imagem são os elementos que levaram as flechadas, ó, o 1, o 3 e o 7, certo? Determine f de 4. O que vem a ser isso? Ele quer saber qual é a imagem da função f quando x vale 4. Então, vamos lá no diagrama. Quando o meu x vale 4, o correspondente dele no contradomínio é 1. Sua imagem é 1. Letra D. Determine y quando x vale 5. Ele está falando de uma outra maneira a mesma coisa da letra C, porque ele quer o y, ele quer a imagem. E ele me deu um valor do domínio, que é 5. Então, eu vou lá no diagrama. Quando x vale 5, o seu correspondente lá no contradomínio, ó, é o 7, que é a sua imagem. Letra E. Determine x quando y vale 3. Então, agora eu vou aqui no contradomínio. Tenho esse elemento aqui do contradomínio 3. Qual é o correspondente dele lá no domínio? O 6. Então, o x vale 6. Ok. Exercício 2. Determinar o conjunto imagem de f da função f de a em R. O A é o nosso domínio. O R, que é o conjunto dos reais, é o nosso contradomínio. Em que f de x igual a 3 vezes o x menos 5. E o conjunto A, que é o domínio, é composto pelos elementos menos 2, 0 e 1. Então, para eu determinar a imagem da função, se eu tenho a lei de correspondência, ou lei da função, ou lei de formação da função, basta substituir os valores de x nessa função aqui, e nós vamos obter as imagens. Então, quando x vale menos 2, eu vou substituir aqui por menos 2, aqui por menos 2, e vou calcular a sua imagem, ó. 3 vezes menos 2, menos 6, com menos 5, menos 11. Quando meu x vale 0, qual será a sua imagem? 3 vezes 0, menos 5. Sua imagem será menos 5. Quando x vale 1, qual será a sua imagem? 3 vezes 1, menos 5. Então, a imagem do x igual a 1 será menos 2. Logo, o meu conjunto imagem, ele é composto por 3 elementos, o menos 11, o menos 5 e o menos 2. Exercício 3. A função f de R em R é dada por y igual a x ao quadrado menos 5x mais 7. Ao invés de y, poderia ter aparecido em função de x, tá? Conjunto dos números reais, domínio. Conjunto dos números reais, contradomínio. Determinar a imagem do número 4. Então, ele quer saber, quando eu substituir o x por 4, qual será o valor do y? Vai aqui na tua função e substitui o x por 4. 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 7, ó, como está aqui. Calculando, 4 ao quadrado, 16, menos 5 vezes 4, menos 20, mais 7. A imagem, quando x vale 4, é 3. Letra B. Determinar o número real x tal que y igual a 1.
Então agora ele quer saber qual é o elemento do domínio que me dá uma imagem igual a 1. Então eu vou ter que substituir aqui na função o y por 1. E vai ficar assim, ó, 1 igual a x ao quadrado menos 5x mais 7. Então isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? E eu tenho que colocar ela na sua forma normal. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Dessa forma, esse 1 tem que passar aqui para dentro e se juntar com o 7. Então, ela vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, eu posso resolver essa equação de segundo grau por fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. E eu vou encontrar dois valores para x. Então, o x pode ser 2 ou o x pode ser 3. Então, eu teria aqui no meu diagrama o 2 e o 3 se correspondendo aqui com o 1, que seria a imagem tanto do 2 quanto do 3, ok? Exercício 4. A função f de R em R, atenção aqui para esse asterisco, tá? O que significa isso aqui? Sem o zero. Por quê? Observem a função de vocês aqui, f de x. X mais 1 sobre x, ó, aqui no denominador, eu não posso ter zero. Então, meu denominador tem que ser zero. Ele já definiu isso aqui no domínio para nós, tá? Determinar f de x mais 1 para x diferente de menos 1. Já vamos ver isso aqui, ok? Bom, o que eu tenho que fazer? Substituir o x por x mais 1 na função f. Então, eu vou substituir por x mais 1 aqui, por x mais 1 aqui e por x mais 1 aqui. E vai ficar assim, ó. F de x mais 1 é igual a x mais 1, no lugar desse primeiro x, mais 1 sobre x mais 1, no lugar desse segundo x aqui. Tirando o mínimo múltiplo comum, que é x mais 1, divido pelo de baixo, não me esqueçam que esse aqui tem o denominador 1, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, cheguei nisso aqui. Aqui em cima vocês têm um produto notável, ou vocês aplicam a distributiva, tá? E depois juntam-se os termos semelhantes, né? Somando ou subtraindo. Ou você aplica já o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E vai ficar assim, tá? Então, se você aplicar aqui em cima, tanto faz a distributiva ou o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e tem mais aquele 1 lá, ó, você vai chegar nisso aqui, x ao quadrado mais 2x mais 2 sobre x mais 1. Olha aqui, ó, isso aqui é a condição de existência da função. O x tem que ser diferente de menos 1, porque se você substituir por menos 1 aqui embaixo, o que, que vai acontecer? Vai dar zero, né? Jamais dividirás por zero. Exercício 5. As funções f e g são dadas por... Então, aqui eu tenho duas funções. A função f de x, 2x menos 3, e a função g de x, 3x mais a. Determinar o valor de a... Então, ele quer saber esse valor dessa incógnita aqui, sabendo que, quando eu substituir o x por 2 na função f, substituir o x por 2 na função g e somar os resultados, eu vou obter 8, tá? Então, vamos fazer isso aqui separado. Ó. Função f de x, função g de x. Coloquei cada uma de uma cor. Então, eu vou substituir primeiro o x por 2 na função f. 2 vezes 2 menos 3. Então, encontramos aqui 2 vezes 2, 4, com menos 3, 1. Pronto. Agora, eu vou substituir lá na função g, ó, como está aqui nessa equação, o x por 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2 mais a. Encontrei uma equação que ficou assim, ó. G de 2 é igual a 3 vezes 2 mais a. 3 vezes 2, 6 mais a. Ok. Então, agora, eu vou substituir isso aqui e isso aqui nesta equação que ele me deu aqui em cima, ó.
tá? Então, como é que vai ficar isso? F de 2 mais G de 2 é igual a 8. F de 2 é 1. E G de 2 é 6 mais A. Então, tá aqui, ó. 1 mais 6 mais A igual a 8. Isolando A, né? Você tem 7 aqui, passa para lá diminuindo, o teu A é igual a 1. Ok, prontinho. Exercício 6. Seja f de R em R uma função tal que... Agora ele já me deu uma função aqui do segundo grau, ó, com duas incógnitas para eu encontrar, estão vendo? A letra B e a letra C. Diz que o B pertence ao conjunto dos reais e o C também pertence ao conjunto dos reais. Então, ele tem que me dar duas informações para que eu possa montar duas equações e resolver encontrando o valor de B e C. Então, ó, duas informações aqui, ó. Ele disse que quando eu substituir o x por 1 na função f, eu vou obter como imagem o número 2. Quando eu substituir o x por menos 1 na função f, eu vou encontrar de imagem o 12. E depois ele pede para eu determinar a imagem quando o x vale 2. Então, calma, vamos por partes. Primeiro passo, vamos pegar a função f de x, escrevemos ela aqui, e vamos substituir a primeira informação, ó, f de 1 igual a 2. Então, olha lá, no lugar do x, eu coloquei 1, ó, 1 ao quadrado. Aqui já multipliquei o 1 pelo b, ficou b mais c. E eu sei que o f de 1 vale 2, ó. Ele me deu isso também. Ele diz que quando o x é 1, a imagem é 2. Então, eu já substituí aqui, ó. Viram? 2. Igual a 1 ao quadrado mais b mais c. Então... esse 1 ao quadrado vai ficar 1, passa para lá diminuindo, ó, 2 menos 1, 1. Logo, b mais c igual a 1. Guarda essa equação que você não vai fazer nada com ela. Você tem uma equação e duas incógnitas. Vamos em busca da outra, que é a partir da segunda informação, ó. F de menos 1 igual a 12. Então, na mesma função aqui, que é essa de cima, eu vou substituir agora o x por menos 1. Cuidado! Que esse menos 1 ele tem que vir dentro do parênteses, tá? Porque o sinal dele também está elevado ao quadrado. E aqui eu já multipliquei, ó, menos 1 por b e ficou menos b. O f de menos 1 você vai substituir pelo valor que ele te deu, que é 12. Então, 12 é igual a 1, né? Menos 1 ao quadrado vai ficar positivo, menos b mais c. Logo... passa isso aqui diminuindo. Então, menos b mais c igual a 11. Muito bem. Então, eu tenho duas equações, ó, com as mesmas duas incógnitas. Isso aqui eu posso resolver montando um sistema de equações do primeiro grau. Então, tá aqui minha primeira equação, minha segunda equação e o meu sistema, tá? O melhor método para a gente resolver esse aqui eu penso que seja o método da adição, que consiste em somar as duas equações, eliminando uma das incógnitas. Percebam que aqui vocês já têm um b positivo e um b negativo. Se vocês somarem as duas, vocês já vão eliminar o b, tá? E vão ficar com 2c igual a 12, né? Soma o c com o c, 2c. Soma 1 com o 11, 12. Passo 2 dividindo... e o c será igual a 6. Como eu ainda tenho que encontrar a função, porque eu preciso não só encontrar o c, encontrar o b também, depois encontrar a função, como é que ela ficou montada, para daí encontrar a imagem quando x vale 2. Então, ainda falta encontrar o b, né? Escolhe uma das duas, pode ser essa cor-de-rosa aqui, pode ser essa marronzinha aqui, tanto faz, e substitui nela o c que você encontrou. Então, b mais 6 igual a 1. Logo, nosso b vale menos 5. E a nossa função, que era x ao quadrado mais bx mais c, vai ficar assim agora, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Terminou? Não. Falta eu determinar agora a imagem quando x vale 2.
Agora tá fácil, né? Substituo x por 2, ó, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6. Calculo lá e vou chegar em f de 2 igual a 0. Certo? Beleza. Exercício 7. Um grupo de estudantes dedicados à confecção de produtos de artesanato tem um gasto fixo de R$600 e gasta R$25 por unidade produzida. Cada unidade será vendida por R$175. Determine a função custo. Então, o que vem a ser nossa função custo? Vamos chamar de C o custo, tá? Custo. E X nós vamos chamar as unidades produzidas. O nosso custo vai depender da quantidade de unidades produzidas, então ele é a nossa variável dependente. E o nosso x, por sua vez, não dependerá de nada, né? Será a variável independente. Logo, o nosso custo será, olha aqui, ó, tem um gasto fixo de 600, então 600 é fixo, isso aqui deve ser despesas com luz, água, telefone, enfim, tá? Não deve mudar muito durante o mês. E aqui ele tem um gasto para produzir, né? Cada unidade. Então, 25 vezes o X, porque aqui eu vou deixar aberto para colocar quantas unidades ele for produzir. E aqui a gente consegue, então, calcular o custo para qualquer quantidade de unidades produzidas. Beleza. Determine a função receita. Bom, vejam aqui no problema. Ele vende cada unidade por 175, né? Então, vamos chamar de R a receita, X unidades produzidas. A nossa receita é a variável que vai depender da quantidade de unidades produzidas. Então, a nossa receita em função dessa quantidade será 175 vezes a quantidade que ele vender. Simples. Determine a função lucro. Então, quando que ele vai ter lucro? Quando ele tiver a receita menos os custos, né? Tudo que ele ganha menos o que ele gasta para produzir. Então, nosso lucro vai ficar assim, receita menos custo. Então, lucro será a receita em função de X menos o custo em função de X. Isso aqui saiu a mais, aqui eu vou tirar, tá? Então, o lucro será, o que é a nossa receita em função de X? 175x. Menos, o que é o nosso custo em função de X? Tá aqui, ó, 600 mais 25x. Notem que eu fiz a utilização aqui do parênteses, porque esse sinal de menos, né, menos o custo é para o 600 e para o 25. Então, o nosso lucro será, retirando ali do parênteses, menos 600, menos 25x, tá? Esses termos semelhantes aqui a gente pode juntar, fica 150x menos 600. Perfeito. Letra D. Determine o ponto de equilíbrio. Quantas unidades deverão ser vendidas para que a empresa não tenha nem lucro e nem prejuízo? Então, a receita tem que ser igual ao custo. Você também pode ter um entendimento seguinte, que o teu lucro, se ele não vai ter lucro nem vai ter prejuízo, o teu lucro pode ser igual a zero, tá? Mas eu posso partir aqui da receita igual ao custo. Então, a minha receita era 175x e o meu custo 600 mais 25. Então, vou ter que igualar esses dois, né? Quando a minha receita for igual ao meu custo, tudo que eu ganhei com a venda, eu gastei com a produção e não tive nem lucro, mas também não tive prejuízo, certo? Então, juntando aqui o x, fico com 150x, passa dividindo, 4, certo? Por hoje é isso, pessoal.